Tá, então, nesse tempo, andando pelo ensino profissional, andando pelo. Eu olho que a estatística de desistência, a estatística de pessoas que se consideram assim, ó, eu não consigo continuar estudando, ela é bastante alta. A gente tem um índice de 8 e pouco por cento de analfabetos. Mas essas pessoas que se consideram com dificuldade para estudar é muito maior. Vou lhes trazer números rápidos. Tínhamos um acesso de 1.500 alunos por ano na instituição da escola técnica. Tínhamos uma formatura na média de 500 alunos por ano da escola técnica. Tínhamos 3.450 alunos, em média, cursando. Se vocês olharem esses números, eles não fecham. Se eu admito 1.500, se eu formo 500, ao longo do esperado de 2 anos, eu perdi muita gente no caminho. E as minhas andanças que me levaram a fazer pedagogia na URGS, quando encontrei a professora Citamara no curso, era exatamente por isso, por não entender como é que isso funcionava. E aí, nós estamos no terceiro slide. Dá para nós tentar o primeiro? Tá. Mas volta. O primeiro deles, que é o segundo aí. Tá. Então, essa ida para a pedagogia, eu queria saber como é que funcionava o processo de aprendizado. E aí fui andando por esses caminhos e comecei, sim, a descobrir. Eu fiz até pedagogia infantil para tentar descobrir, porque ninguém me explicava como é que o processo acontecia. Faltava detalhes. Isso me levou, de alguma forma, a investigar que nós temos um número, eu não gosto do processo, mas nós temos um número grande de não alfabetizados funcionais. Isso é pessoas que se acham com problemas para estudar. E eu olho, é muito grande. Se nós nos dermos conta, os países que superaram seus problemas de qualidade, o outro slide, por favor, eles reconhecem que um dos maiores investimentos está no processo de educação. E aí, esse meu extremo interesse pelas terminalidades escolares. Se eu tenho um problema que a pessoa se acha incapaz, é porque eu tenho um problema lá no início, normalmente um problema de alfabetização. Isso me levou a olhar para a alfabetização das terminalidades iniciais da EJA. E estudando isso, eu consigo entender que, apesar dela ser um direito subjetivo, como nós vimos, apesar dela estar no Código Civil, como nós vimos no slide anterior, a nossa prática escolar, que se torna professoral, mas escolar, produz esse alto índice do número que não fecha. Não é 8% de não escolarizados. Sabe? É um número maior de pessoas que resolveram ir trabalhar nas mais diversas profissões. E aí eu relacionei uma série delas de pessoas que estão fora da margem. Imaginem as pessoas que trabalham de madeireiros
nos meios, né, eles provavelmente aprenderam a trabalhar com outros madeireiros. Né? Não precisa conhecimento, aprender a manobrar a ferramenta. O pessoal de manutenção de esgotos normalmente não é um cara formado, são trabalhos que são colocados no limite. Nossos lixeiros, né? Os carvoeiros, né? Os exterminadores de pragas. Uma pessoa que se condena a assumir lentamente venenos por não ter conhecimento. E eu digo que se condena porque ela não sabe trabalhar com os apps. Ela não se dá conta da necessidade de luva, de máscara. Nosso experimentar máscaras, nós já nos imaginamos como é isso para uma pessoa que não entende. E aí o alto número de câncer ósseo, essas coisas assim que vão baixando a nossa qualidade de vida e, por consequência, temos pessoas que fazem as piores funções do pior modo possível. E tudo isso por não nos damos conta da necessidade extrema, que é conseguir entender os processos de leitura, né? E esses modelos que nós precisamos, de alguma forma, caminhar para chegar lá. Né? Nós precisamos olhar para uma ideia de escuta sensível, que é de Barbier, mas também precisamos olhar para uma história, né, de liberdade. Não é liberdade sem senso. Na realidade, é uma liberdade com extrema responsabilidade, porque a liberdade nos causa responsabilidade. Então, ela só é libertadora quando nós entendemos as nossas responsabilidades. Outro slide, por favor. Esse entender a responsabilidade passa pela nossa ação docente. A nossa ação docente é extremamente necessária na ideia de que essas pessoas não vão aprender só a colorir letras, né? Elas vão mais longe. É uma ascendência à complexidade da sociedade. 1960, 1973 são dados. A primeira vez que os lixeiros de Nova York criam uma greve. Nova York inteira ficou trancada por causa dessa greve. Não se andava mais nas ruas, alcançavam os primeiros andares dos edifícios que ficam a mais de 5 metros de altura, as pilhas de lixo. Então, essas profissões, sem contar os problemas de rato, saúde, barata, um monte de coisas que aconteceu na hora. Então, esta ideia de que liberdade produz alguma responsabilidade, também produz alguma responsabilidade para as camadas de cima. E nós, como intermediário desse trânsito entre as camadas de baixo e as camadas de cima, as pessoas gostam de dizer que as camadas de base, mas, como eu citei, são as pessoas que estão na pior parte da base. Então, todo esse processo que nós olhamos, a educação, né, é ascendência de tempos e espaços ao longo da vida. Na medida em que eu especializo minha técnica, vocês têm um exemplo Japão e China. Vocês têm um exemplo Malásia, Vietnã. Todos esses países que investiram sério no processo de educação. E, gente, eu estou citando esses que são no nosso tempo. Se nós olharmos Itália, Alemanha, né, que começam isso lá no século XIX, na época napoleônica, século XVIII. Né, um investimento sério nas politecnias, né, Instituto Politécnico
do Piemonte, sabe, muito investimento no processo, em qualificar o processo de conhecimento. Isso passa, e sempre passou, isso nós vamos ver os autores que seguiram adiante, nós vamos nos lembrar que muitos desses trabalhos requerem uma reflexão mais ampla sobre as condições e as relações do poder. Não é só do poder de trânsito entre as camadas sociais, mas é também, antes de mais nada, um poder ser, né? Um poder fazer, um saber, todas aquelas coisas que vêm, como o processo que a Europa vem passando dos anos 50 para cá, que não, se vocês me disserem é uma colonização, continuamos, mas nosso pensamento é colonizado pela Europa. Eu, às vezes, me assusto porque eu vejo ele colonizado pelo Império. Então, a ideia de que as pessoas que começam a aprender a ler, né, dependem de um professor escutador, de um professor capaz de escutar as histórias, capaz de escutar o lugar, capaz de escutar os momentos, capaz de escutar os tempos disformes, tempos lentos ou tempos acelerados, porque eles vivem na sua vida um tempo lento, no seu trabalho um tempo acelerado, e no trânsito entre o trabalho um tempo super acelerado, né? E hoje nós precisamos reconhecer que é preciso ajustar a novos tempos, ajustar a esses tempos, se puder ser um outro slide, esses tempos que nós estamos, esses tempos de vanguarda, né, do acesso a essas novas tecnologias, que representam o desejo de todo mundo. Todo mundo tem a facilidade de ter um objeto desses na mão. Hoje é muito barato ter um objeto com um bom recurso e só entender um pouquinho emojis. Não precisa pedir para alguém colocar o WhatsApp num aparelho, né, fazer uma recarga por cada 2 meses e eu consigo receber emojis. Eu consigo entender o outro. Então, nós precisamos repensar, porque essas pessoas se comunicam nessa tecnologia. E nós ainda estamos pensando naquela tecnologia do acolheramento, do Ivo viu a uva, né? Nós precisamos olhar para uma reflexão e produzir um pensamento professoral que seja sensível. E quando eu digo sensível, é a ideia de ser entendedor das coisas que acontecem fora da escola. Como é que nós vamos entender as coisas que estão fora da escola? Ouvindo, sendo bons ouvintes, sendo misturador de histórias. Porque se nós começamos a falar nossas histórias na sala de aula, os alunos acompanham, os alunos misturam, mas eu também tive isso, eu também fiz aquilo, eu também tenho outro. E como é que é? Especializa, afunda, aprofunda, troca ideias, reconta a história, remonta as histórias, vê quando as histórias se passaram. E essas histórias são nossos textos. Estas histórias fazem eco lá no ensino profissional, e interessante que eu acompanhei algumas vezes extensões universitárias nos mais diversos lugares, e essas histórias são um trânsito interessante, inclusive nas universidades. Então, o professor antes de mais nada,
aquele cara que faz esse exercício de autocrítica, de se envolver, de criticar, de compartilhar, de refletir, de encaminhar proposições sobre essas histórias, né? Que ele faz esse exercício utópico de fazer uma escolha. E aí eu até digo o seguinte, como hoje voltou para a moda, ideológica, né? Desde 1754, de Antoine-Louis Claude de Trace, né? Que fez pela primeira vez a explicação do que é ideológico. É uma ideia. Ele tem que fazer a opção da ideia de que ele vai trabalhar com pessoas que têm problemas e que sentem dificuldade de, de, de aceitar que sabem. Que se nós nos damos conta, grande parte dos nossos... vou pegar o curso mais acessado por alunos e que tinha maior desistência, o curso de mecânica. A principal pergunta era quantos deles eram mecânicos? 70%. E nos mecânicos tinha maior desistência, uma desistência de quase 30%, 35% dos estudantes que acessavam mecânica saíam, porque eles achavam que não tinham oportunidade. E, às vezes, os professores me diziam, eu não tenho tempo de ensinar ele a escrever. Eu não tenho... Aqui não é um lugar de ensinar ele a escrever. Não é ensinar ele a calcular de novo. E por essa incompatibilidade, por essa equação que nós não conseguimos resolver, nós não conseguimos acender a era industrial ainda. Nós temos uma indústria de tecnologias importadas, né? Então, nós precisamos começar a pensar numa ideia de um processo inicial, e é um processo inicial de educação, que complemente essas lacunas. E aí vamos perguntar como. Esta é uma descoberta que cada professor tem que fazer. Às vezes, eles demoram mais tempo. Eu não estou trazendo a ideia dos sistemas supletivos, porque eles fizeram grande parte da nossa hoje elite. Né? Eu consigo dizer para vocês que tem uma série de procuradores do Estado, uma série que, no supletivo, e um dia eu vou contar a história do porquê, fizeram o início da sua carreira. Eles já tinham uma história de estudo muito grande, porque normalmente eles eram oficiais, oficiais não, eram sargentantes, especialistas, das Forças Armadas em geral, e não podiam fazer uma universidade. Aí os sistemas supletivos deram a eles um acesso rápido. Eu sei que nós temos muitos alunos do sistema supletivo que repetem, fazem, pescam, vão a algumas matérias, até que conseguem formalizar a escola e, por fim, entram no sistema profissional, que também vão ir até se encontrar. Apesar dos processos escolares que nós não conseguimos solucionar. Como é que eu estou de tempo, professora? Então, o que eu venho pensando e proponho começar lá pela terminalidade. Pensar num processo
inclusor de que os principais textos sejam os textos produzidos pelos alunos. Eles são a razão da autoria. Eles são a razão da autoria dos processos que fazem com que a EJA possa ter esse E, né? Educação. Apesar do que a professora disse, e eu concordo, é uma modalidade, e ela se parece muito com processos inclusores, eu até vou invocar a ideia de que ela é um processo inclusor, mas ela é um processo inclusor ao contrário. Ela é um processo inclusor que nos inclui num processo que nós estamos acelerados pelo sistema escolar. Nós deixamos de parar naqueles tempos necessários de ver modalidades para ajudar os alunos a alavancar. Estas coisas eu descobri durante os processos de alfabetização do PFJAT, que nós já falamos antes. E ali eu descobri uma coisa interessante: ninguém liberta ninguém. Isso vocês já conhecem até quem disse, né? Nós nos libertamos uns aos outros. E nos libertamos pelas nossas histórias comuns. Nossos alunos nos libertam na medida em que nós nos integramos ao processo. E é nisso que eu penso que a gente tem que... teríamos que encontrar subsídios para viver as ideias de currículos culturais. Eu devo estar no slide 12. A cultura, ela não é uniforme, ela é uma cultura do lugar, de campos muito costumeiros de certas peculiaridades. Mas elas, antes de mais nada, é um processo que avança entre nós. Vocês têm exemplo na música. O que a cultura fez com os processos musicais. Trouxe à tona coisas muito importantes que antigamente não estavam acessíveis às pessoas. Então, a nossa autoridade de professor, ela não vem da autoridade, né? Daquela autoridade alegada, né? Que nenhum funcionário público pode ser ofendido. Não. Eu sou funcionário público há muitos anos, tá? Filho de funcionário público. Então, eu estou falando de uma coisa que é a minha vivência. O funcionário público, que é professor, a autoridade dele vem da autoria, do ser autor do processo educador. E esse é um caminho de pesquisa. Precisamos ser grandes pesquisadores? Não sei. Talvez se fosse bom. Mas nós precisamos, na realidade, conhecer como as pessoas conhecem coisas. Mesmo sem conhecer o método, eu sei usar as coisas de palmo. E pergunta mais ou menos para alguém quanto é um palmo, dizer, olha, em torno de 21 centímetros, mas não pode ser maior, dizer, dificilmente. São poucas mãos que têm mais que 23 centímetros. E aí tu pergunta como é que ele sabe, alguém explicou para ele. Então ele mede palmos e dedos. Conheci um pedreiro que não conhecia nem o metro. Ele tinha 1 metro no bolso. Ele pegava o metro, botava o dedo no espaço, ia para a pilha de pedra, sem tirar o dedo do lugar. Experimentava uma pedra que cabia no espaço. Para todos os efeitos, ele usava o metro, mas ele usava a experiência. Que dessa experiência para diante, seria muito fácil fazer um processo de conhecimento. Por que eu quero dar para um pedreiro conhecimento?
Porque todo o processo de construção vai ser muito melhor. Todo o processo da construção será muito melhor na medida que houver conhecimento. Se vocês lembram os sistemas antigos de pedreiros, os pedreiros ficavam 10 anos até ser um meia colher. Né? 10 anos de servente para ser meia colher. O que era isso? Um aprendizado dos métodos, um aprendizado dos saberes que tinham. Então, eu quero propor a ideia de que em qualquer campo que nós tenhamos, qualquer que seja a nossa prática, né, nós precisamos olhar para as ideias criativas, trabalhar com essas ideias criativas. Elas não precisam ser nossas. Elas possam ser detalhadas por alguém que as tem. Nós precisamos pôr espaço nesses textos que estão na vida, nesses textos que estão nas culturas, nesses textos que estão no fazer. Né? A coisa disciplinar, né, é sempre um estado resistente. Se perde muita gente nessa fronteira do disciplinar. Então, os aspectos da EJA são de uma convivência docente-discente. É fundamental que a vida dos discentes, né, seja vista e seja pensada de um modo qualificador das práticas que acontecem nos campos culturais, nos espaços culturais. Porque elas são do interesse das pessoas que sentem dificuldade nos processos de aprender. Eu quero dizer para vocês que falar das coisas, de estabelecer ordenamentos, e aí eu estou me levando à ideia de números e letras. Elas são um ordenamento, elas são uma combinação termo a termo. Né? Não é uma coisa impossível. Muitos deles já reconhecem. Muitos deles, de tanto pegar o ônibus, já reconhecem o seu ônibus. Quase todos reconhecem os números. Então, quase todos reconhecem a linha do seu ônibus. O que nós precisamos é trabalhar com essa matéria, com esse material. Muitos deles usam o telefone tão bem quanto nós. Se a gente for ver, tem muitos sinais, tem muitas abreviaturas, tem muitas coisas que são do costume da fala. Esta é a nossa matéria-prima básica para nós pensarmos no processo de estudar. E, por fim, né, o entendimento de que nós precisamos incentivar a terminalidade inicial, precisamos nos preocupar com alfabetizar adultos, ou eu uso terminalidades iniciais porque a experiência me mostrou que se eu fizer um curso de alfabetização de adultos, eu vou ter meia dúzia de alunos. Se eu fizer uma terminalidade inicial, onde não diz que analfabeto é alfabetizado, eu vou ter mais alunos cooperando entre si, porque nós não vamos ter a vergonha de criar um apontamento para os nossos alunos, dizendo aquele está estudando na alfabetização, ele não sabe ler. E a gente faz isso. E se formos ver quem faz isso, ainda é outro que não tem o conhecimento da existência. Né? Então, garimpar memórias, elaborar diálogos, dar significado, descobrir as coisas. Eu estou no slide 17, professora, eu só precisava o finzinho
que eu tenho uma coisa que interessa. Mais um pouquinho. Então, é necessário a gente... Mais um. É necessário a gente começar a pensar que nós precisamos fazer uma evolução. Eu não quero voltar atrás. Eu quero pensar como é que pode ser da frente, nos processos, e aí eu vou dizer, escolares e não escolares. Eu penso que a auto-organização, não sendo anarquista, mas sendo pelo comprometimento de levar o processo a termo entre docentes e discentes, deva ser uma coisa descoberta, deva ser uma coisa que aconteça ali um pouquinho adiante. Eu tenho a impressão que vai nos dar mais resultados. Eu acho muito interessante a escola em que pais não entram. Pai educa muito mais um filho. Pai tem muito mais influência sobre um filho. O sistema parental é muito mais forte na influência de um filho que todo o sistema estatal. A constelação familiar, como queiram, os mais holísticos, ela também só consegue funcionar pela força parental. Então, nós precisamos de veras fazer um processo investigativo sobre as nossas práticas. Não importa como, mas de maneiras que as pessoas se descubram que são possíveis de fazer aprendizados, porque elas os fazem todos os dias, independente de nós. Só que se a gente souber as coisas que estão ordenadas na escola, o saber se torna mais rápido. E aí eu quero agradecer vocês, lembrando que a gente vai falar mais um pouco. E a gente registrou um pouquinho, como eu sou o turco da família, né? Em algum lugar eu tenho ascendência de turco. Professora, me devolve, eu vou fazer minha venda agora. Nós fizemos um livro, um pequeno livro, com algumas coisas que nós fomos compilando esse tempo e muito rapidamente principais. A gente espera daqui uns tempos já trazer a segunda edição, que a primeira está bastante já está no fim. Então, a gente espera, de alguma forma, fazer um acesso maior na próxima edição. Porque é preciso começar a pensar numa outra forma de educar. E ela começa pela nossa prática inicial. Não dá começar pelo beabá. Obrigado. Vou parar a gravação. Só um segundinho que eu vou parar a gravação.